Olá! Alerta no Rio Grande do Sul. Feminicídios crescem e reforçam a urgência do debate sobre proteção às mulheres. Na nossa série especial sobre o Mês da Mulher, relatos, dados e a atuação da polícia e da universidade no combate à violência de gênero. No estúdio, a pesquisadora e psicóloga social Marlene Neves Strey amplia a discussão e reflete sobre os caminhos para enfrentar o feminicídio. O UFN participa de encontro voltado à inovação e ao desenvolvimento de soluções para o mercado. Tradição e significado. A entrega dos capacetes marca a jornada de estudantes de engenharia. E a primeira exposição da Sala Angelita Stefani deste ano. É agora no Universo Acadêmico. Fique com a gente. No mês da mulher, um dado coloca o Rio Grande do Sul em alerta. Até agora, o estado já registra mais de 20 feminicídios, segundo a Polícia Civil. Cerca de 80% das vítimas não tinham medida protetiva. Na reportagem especial desta semana, você vai ver relatos, dados e reflexões sobre a violência que ainda marca a vida de tantas mulheres. Também falamos sobre o papel importante da universidade na prevenção e na formação de profissionais preparados para o acolhimento às vítimas. Tu não é ninguém, tu não sabia nem falar e caminhar, eu que te ensinei. Eu que te mostrei o mundo, eu que te levei para os lugares. Em alguns momentos, de tanto tu ouvir aquilo, tu acredita naquilo. Não, se eu sair daqui, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Eu não tenho outra opção. Então vou aguentar mais um pouquinho. É só mais um pouco, ele vai melhorar. Os gritos vão parar, mas não param. Eles não param. O relacionamento que começou com o sonho de construir uma família se transformou em uma rotina de medo e violência. Dentro de casa, ela passou a conviver com agressões que não eram apenas psicológicas, mas também físicas. Até que um dia chegou ao extremo dele quase me matar na frente do meu filho, que gritou muito, e que se meu filho não gritasse, eu não sei, né, o que seria de mim. Então, naquele momento, eu vi que realmente não dava mais. Quando a gente foi fazer o corpo de delito, ele estava comigo. Eu não tenho rede de apoio, eu não tenho ninguém. E aí, eu tô lá fazendo o meu exame e ele viu, ele ama a polícia, ele é apaixonado pela polícia. Ele viu o distintivo na roupa do médico legista e ele disse para o médico, eu quero pedir uma coisa para você, você é da polícia? Eu quero que você prenda meu pai. Porque ele machucou a minha mãe. E isso não pode machucar. Aquilo ali foi uma dor muito grande. A Jocelina conseguiu romper o ciclo da violência e recomeçar a vida ao lado do filho. Mas nem todas as mulheres ganham um novo capítulo assim. Conforme a Polícia Civil, até o início de março de 2026, 20 mulheres foram vítimas de feminicídio no Rio Grande do Sul. 53% a mais que no mesmo período do ano passado. Além das mortes, também aumentaram as tentativas de feminicídio. 61 registros em 2026 e 44 em 2025. Quando a violência é denunciada, uma das principais formas de proteção para a mulher é a medida protetiva. Em Santa Maria, a violência contra a mulher também aparece em números. Só nos 2 primeiros meses de 2026, uma média de 6 mulheres por dia solicitaram medida protetiva. Ao longo de todo 2025, o número chegou a quase 2.000 pedidos de vítimas que buscam na justiça uma forma de se proteger contra a violência. Em Santa Maria, se a mulher solicitar uma medida protetiva até às 16 horas, 16h30 do dia, provavelmente até às 19 horas, 20 horas, essa medida protetiva está deferida e muitas vezes o agressor já comunicado do conteúdo da medida protetiva. A rede aqui em Santa Maria, desde o momento em que a vítima chega à delegacia de polícia, seja a delegacia de atendimento à mulher, a
seja a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, nós encaminhamos imediatamente essa solicitação. O Juizado da Violência Doméstica age muito rapidamente, muito celeremente, né? O Ministério Público também, e a medida é deferida no mesmo dia, poucas horas depois do fato. E o agressor já comunicado. Quando a mulher pode solicitar a medida protetiva? Por qualquer forma de violência. Pode ser uma violência patrimonial, pode ser uma violência sexual, uma violência moral, uma violência psicológica e, claro, a violência física nem se fala. Basta que a mulher procure a delegacia. Em Santa Maria, o Centro de Referência da Mulher oferece acolhimento, orientação e acompanhamento para vítimas de violência. Foi nesse espaço que Juscelina encontrou apoio para recomeçar. Muito importante para que a mulher passe por um acolhimento psicossocial, com uma escuta humanizada, com profissionais qualificadas que vão dar todo o suporte para que ela saia dali e consiga, né, romper esse ciclo de violência doméstica. Até ela entender que o que ela está passando é uma violência, é bem difícil, porque muitas vezes nem a família acredita. Em escolas, universidades e espaços de formação profissional, discutir a violência de gênero tem sido uma estratégia importante para identificar sinais de relações abusivas e ampliar o debate sobre o tema. Iniciativas como as do Comitê de Prevenção da Violência, do qual a professora Regina Costenaro faz parte, buscam promover ações de orientação e sensibilização da comunidade. Toda violência notificada, ela é estudada, é encaminhada a órgãos ou a profissionais que podem auxiliar, instrumentalizar escolas, instrumentalizar instituições. A gente tem que falar sobre isso. A gente tem que educar sobre isso. Isso tem que ser falado na família, na escola, nas redes sociais. Muitas vezes a gente escuta assim, ó, meu Deus, mas por que ela não se libertou? Mas a gente tem que perguntar, por que ele agiu assim? Mas por que ela não fez alguma coisa? Mas por que ele teve que fazer? A pergunta que é feita parece que já sobrecai em cima, como se a mulher tivesse que estar em constante defesa. As consequências da violência doméstica também aparecem nos serviços de saúde. Muitas mulheres chegam aos atendimentos com ferimentos ou sinais de agressão que precisam ser identificados. Buscamos, assim, falar desde a questão histórica, conceitual, acerca da violência contra a mulher, para que os jovens e para que esses futuros profissionais, né, principalmente na área da saúde, saibam identificar, saibam acolher essas mulheres, terem respeito às suas histórias e principalmente saibam ser resolutivos. Então, compreender os fluxos de encaminhamento, identificar também os diferentes tipos de violência. Nossa sociedade ainda é machista. O homem se sente muitas vezes proprietário da mulher, e eu digo para os alunos na faculdade, quando o homem chega em casa e olha para a mulher e chama ela de meu bem, pode ser meu bem querer, mas pode ser meu bem no sentido de posse, né? É minha e eu faço o que eu quiser com o que é meu. Então isso é extremamente preocupante, né? Então nós temos que mudar essa ideia do que os homens pensam em relação às mulheres. Romper o silêncio nem sempre é fácil, mas histórias como a da Juscelina mostram que buscar ajuda pode ser o primeiro passo para interromper o ciclo da violência e recomeçar. No momento que tu encontra mulheres com fibra, com força, te mostrando que se reergueram, que existe uma vida, que tu pode se reconstruir, aquilo vai te dando ânimo. E é com a nossa história que vai fazer com que as mulheres entendam que a gente não pode viver isso para sempre, que a gente tem que romper esse ciclo e que ele tem que terminar. E nesta semana, gente, o curso de Psicologia promoveu uma aula inaugural que abordou justamente esse tema, o feminicídio. A palestrante foi a psicóloga social Marlene Neves Strey, que está aqui conosco, gentilmente aceitou nosso convite para participar do universo acadêmico e ampliar a discussão. Seja bem-vinda, professora Marlene. Obrigada, é um prazer estar aqui.
A professora Marlene, gente, é pesquisadora das relações de gênero no ambiente familiar e no mundo do trabalho, e é pesquisadora, foi professora da PUC do Rio Grande do Sul e da Fivale. Também é professora visitante da Universidade de Barcelona. Um recorte só do seu currículo, né, professora, que é bastante extenso aí e rico. Para a gente começar essa discussão, professora, gostaria de já pegar o tema da sua palestra de hoje, né? Feminicídio, há uma luz no fim do túnel? Dá para dizer que a gente consegue enxergar uma luz ou ela ainda está distante? Pois é. O que a gente sabe nesse momento é que existe muito movimento em torno desse fenômeno, porque as pessoas estão assustadas, se sentem inseguras, né, de viver num ambiente que todo dia vem uma notícia ou de tentativa ou de feminicídio. Então, essa luz no final do túnel pode estar mais longe do que a gente pensa em função daquilo que a gente vai fazer em torno dessa insegurança social. E gostaria que a senhora falasse um pouco, a senhora falou na palestra, né, sobre, digamos, essa trajetória dessa insegurança, né, professora? Porque a senhora trabalha com a ideia de que gênero é uma construção social. Então, como essa construção ajuda a explicar esses altos índices de feminicídio que a gente vê hoje? Bom, os comportamentos humanos, eles não são inatos. Por exemplo, um cavalo no meio de seres humanos sempre vai continuar sendo um cavalo. Agora, os seres humanos, se forem criados com lobos, por exemplo, de alguns casos que a gente tem notícias, vão se transformar mais ou menos em lobos, porque na gente os aspectos instintivos são obscurecidos pela cultura. Então, essa construção faz aquilo que a gente é a partir de outras construções anteriores e anteriores e anteriores. A gente está construindo o mundo que a gente vive. E se ele é do jeito que está agora, foi porque nós fizemos assim, né? A partir de múltiplas influências, obviamente. E daí eu lhe pergunto, e como que a gente desconstrói isso, professora? Porque ainda dá para acreditar que hoje em dia, como a gente viu o delegado falando, o homem entende que a mulher é uma propriedade, que ele tem o poder sobre ela. Então, como que a gente desconstrói, né, esse pensamento que, como a senhora, né, bem falou na palestra, vem ao longo dos séculos? Né? É difícil porque é uma construção milenar. A mulher ser considerada um objeto do homem, né? E do homem, da família, da cultura. E desconstruir isso exige um trabalho que não pode ser meramente um trabalho individual, um trabalho apenas de um grupo ou um trabalho apenas de um gênero. Né? Tem que ser uma construção em que toda a sociedade colabore, porque senão nós não vamos transformar essa cultura que não está escrito em nenhum lugar, que deve ser assim, mas que as pessoas já nascem imersas nessa cultura e isso começa a fazer parte da sua mentalidade sem que elas sequer se deem conta disso. Então, muitas atitudes, tanto de homens quanto de mulheres, é fruto dessa construção histórica e que para a gente desconstruir, primeiro tem que conscientizar de que isso acontece. Depois tem que discutir de que maneiras a gente pode transformar essa situação. Né? E depois de muita discussão, quais são os caminhos que a gente pode pegar para solucionar, para transformar, para desconstruir o que já foi construído por milhares de anos. É um trabalho bem intenso que tem que ser feito por toda a sociedade. E daí a gente viu na reportagem a sua participação na universidade nessa semana também a prova disso, da questão como que é importante esse papel da universidade, né? De trabalhar nessa reflexão, nesse processo de desconstrução dessa cultura, né, professora? Queria que a senhora falasse um pouquinho disso, né? De como esses profissionais que estão se formando agora, né, são responsáveis para que haja essa mudança de mentalidade. O que é central no nosso mundo hoje é que a ciência
ela vai em busca da verdade e oferece caminhos para alcançar essa verdade. E a universidade é o lugar primordial de se fazer ciência. Não é o único, mas é aqui que se faz ciência, é aqui que se procura desvendar o que está por trás de estereótipos sociais, não é? Por exemplo, para falar dos estereótipos de gênero. Então, a formação e a capacitação de quem passa pela universidade tem que fornecer as armas com as quais lutar para modificar isso, né? E, em geral, a gente está vendo que já existia de alguma maneira, mas está começando a haver cada vez mais essa preocupação de capacitar os alunos, as alunas, as pessoas que passam pela universidade para enfrentar os novos problemas que aparentemente são novos, mas são fruto de toda uma história milenar e que necessita de respostas urgentes, né, individualizadas e que fujam dos estereótipos, né? Então, esse é o papel da universidade e é um papel imprescindível. A universidade é o lugar que tem tudo para dar as respostas, né? Precisa ter esse objetivo na formação dos alunos. Claro, dentro desse contexto multidisciplinar, reunindo todos os cursos, né? Mas queria que a senhora falasse um pouquinho do seu curso, do curso que promoveu a inaugurar hoje, né? Da psicologia, a importância desse olhar atento do psicólogo, desse olhar acolhedor, porque a gente viu na reportagem também que às vezes nem a própria família, né? Ela aceita, ela entende a mulher. A mulher não consegue identificar muitas vezes que está sendo vítima de violência, né? Qual é o papel do psicólogo nesse contexto, professora? Eu, puxando a sardinha para o nosso lado da psicologia, eu acho que é um papel central também, porque a psicologia ela é extremamente importante em várias áreas que reúnem as pessoas para fazer diferentes coisas na sociedade. Então, a psicologia tem que estar na escola, ela tem que estar na saúde, nos postos de saúde, ela tem que estar lá no judiciário quando trata de casos referentes, né, à violência de gênero. A psicologia tem que estar na comunidade, nos serviços comunitários, enfim, onde houver gente, deveria haver psicologia. E uma psicologia de qualidade, bem fundamentada, jamais vai deixar de trazer no seu currículo, né, formação, estudos e pesquisa na área de gênero. Porque se psicologia é quase sinônimo de gente, de pessoas, e gente e pessoas, a gente só pode entender quando entender as relações entre homens e mulheres, mulheres e homens, e os papéis que a sociedade, a cultura querem que desempenhe e que nem sempre é mais equitativo, é mais igualitário, né? Às vezes é extremamente opressivo para as mulheres. E a psicologia tem inúmeros caminhos para ajudar a entender a questão e para ajudar a enfrentar a questão. Acho que a gente deve destacar, né? A gente falou do papel da universidade, mas também o poder do Estado, né? Em promover políticas, promover... a gente está vendo aí um processo de questão de leis, né? O uso até de tornozeleiras eletrônicas para os homens que as mulheres, então, têm a medida protetiva. Então, esse papel do Estado, né? Na proteção das mulheres. A senhora estuda também em relação a isso? O que a senhora pode dizer nesse contexto? Sim, o papel do Estado, obviamente, é fundamental, né? Porque o que rege as nossas leis, as nossas convivências sociais públicas, vem por meio, por exemplo, da nossa Constituição, que é uma Constituição reconhecida mundialmente como uma Constituição muito bem elaborada, muito democrática. Enfim, qual é o papel do Estado? É fazer com que aquilo que está escrito no papel, na lei, possa se tornar realidade para todas as pessoas e para todas as instituições que, de alguma maneira, lidam com isso. Então, as nossas leis, eu diria que são... nós temos leis muito boas.
O problema está em que pensar que meramente punir por meio das leis aquilo que está errado na sociedade é um passo, às vezes, super necessário, é verdade, mas sozinho não tem muitos efeitos. O que é mais importante de tudo e que o Estado, em princípio, teria a obrigação de fornecer é uma educação de qualidade que permitisse que as pessoas pudessem ser informadas, pudessem ser formadas, né, e pudessem ser esclarecidas. E que houvesse um ambiente, desde lá, a creche que acolhe crianças até a universidade, em que esses temas que são, né, provocativos na sociedade possam ser debatidos, estudados, né, pesquisados e debatidos com a sociedade civil, né? E o Estado tem um papel importante em promover isso, porque muita coisa vai poder ser feita se o Estado abrir espaço para isso e fornecer os recursos humanos e materiais, né? Eu acho que está havendo uma maior participação do Estado para oferecer soluções para isso, mas ainda falta muita coisa e o intercâmbio entre sociedade civil e Estado tem que se intensificar, né? Com todos os níveis da sociedade se olhando nos olhos e discutindo o que nós vamos fazer, como é que a gente muda isso aí. Não vai ser só o Estado, não vai ser só a sociedade civil, não vai ser só a universidade ou a escola, tem que ser todo mundo junto, tá? E tanto em grupos quanto os indivíduos, as pessoas. Isso aí também tem que ser um trabalho pessoal, né? De todas as pessoas, seja lá o lugar que cada pessoa ocupa na sociedade. Cada um pode contribuir para minorar esse aspecto e mudar, sabendo a gente de antemão que isso não é uma coisa que se mude para sempre. Hoje pode estar tudo bom, mas amanhã reaparece um grupo, uma ideia que transtorna tudo, né? Então tem que haver vigilância, tem que haver trabalho, tem que haver sempre pleno diálogo para a gente poder tentar, pelo menos momentaneamente, ir melhorando e alcançando novos patamares na paz contra a violência, né? Mas sempre assim, sem esquecer que não se pode dormir sob os louros. Aquilo que a gente conquista é apenas temporário sempre, porque as pessoas estão sempre dialogando ou medindo forças em prol de uma ideia, em prol de algo que elas desejam, e quem tem o poder de definir isso dificilmente vai querer abrir mão do seu poder para poder haver uma abertura maior, né? Mas a gente pode conseguir, tá? Não é algo que seja impossível, só que requer muito trabalho, empenho e compromisso. Trabalho que requer constância e vigilância, né, professora? Para a gente finalizar, eu queria que a senhora trouxesse um pouquinho da sua experiência internacional dentro desse assunto, né? A gente falou de Estado, a senhora tem uma vivência muito rica em Barcelona, né? O que dá para a gente falar de diferenças, de pontos em comum dentro dessa questão, assim? Bom, Barcelona é uma metrópole cosmopolita, assim. Andando pelas ruas, a gente vê gente do mundo inteiro, e vestimentas diferentes, pensamentos diferentes. Então, o fato de reunir uma grande diversidade cultural possibilita que os nossos miramentos, as nossas ideias alcancem maior plenitude, né? Quando a gente tem que conviver com a diferença, a gente enriquece as possibilidades do nosso cérebro de pensar mais além, né? Quando a gente fica fechado numa única posição, isso eu diria que nos embrutece. Então, ser uma metrópole cosmopolita é um favor, é uma coisa favorável ao desenvolvimento do trabalho que fazem lá em relação à violência de gênero. Barcelona é conhecida como uma das cidades que melhor trabalha com violência de gênero no mundo, né? Então, é
É um exemplo, assim. Mas a gente não pode nunca esquecer as diferenças culturais e tal. Mas lá a minha experiência foi muito enriquecedora, porque eu participei de diferentes tipos de conversa que eles estabelecem. Gente de diferentes lugares, que ocupam diferentes lugares na sociedade, ONGs, o governo, as universidades estavam lá em cheio, né? O governo, e diferentes governos, não só governos de direita ou de esquerda, né? Eu já falei as ONGs, né? Então, sentados discutindo o que nós vamos fazer para melhorar, né? E eu visitei lugares que trabalham com homens, porque os homens têm que ter um lugar que se preocupe com eles, né? É oferecido para as mulheres proteção, lugar para morar, trabalho para realizar, para manter a vida, né? Com as crianças, enfim, o assunto da violência de gênero, ele é visto a partir de diferentes ângulos e de diferentes níveis. E isso possibilita que os resultados sejam mais encorajadores. Por outro lado, eu estava vendo as estatísticas atuais da Espanha como um todo, não de Barcelona, mas da Espanha como um todo, a violência de gênero está aumentando, não é? Então, quando a gente busca resolver uma questão aqui, nós não vamos encontrar o caminho livre, vamos encontrar oposição, resistência, que vai fazer o possível para retirar aquilo que a gente conseguiu aqui. Tá? Então, é como eu digo, é um trabalho sem fim que a gente precisa estar muito comprometido com ele para não desanimar. Né? E se a gente desanimar, daí não tem luz nenhuma, nem agora, nem no fim do túnel. Mas se a gente se comprometer e cada um na sua expertise, né, conseguir aportar as suas ideias, a sua ação, essa luz no túnel talvez não esteja tão longe assim, mas só se isso acontecer, senão ela está muito longe. Vamos ter esperança. Vamos. O que nos move é a esperança. Professora Marlene, muito obrigada pela sua participação, pelas suas contribuições, suas reflexões aqui, foram muito importantes para a gente e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui na universidade. Lembrando, gente, que a professora Marlene Stray esteve aqui, então, na aula inaugural do curso de Psicologia, que foi realizada nesta semana, um momento de muita integração e reflexão. Os estudantes do diretório acadêmico foram apresentados aos calouros, aos novos estudantes do curso, bem como os professores. E a gente deseja aí um ótimo semestre letivo a todo o curso de Psicologia. Professora, muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. E, gente, a UFN promoveu, por meio do programa Startup Lab, um encontro voltado à inovação e ao desenvolvimento de negócios no Lab Criativo da Vila Belga, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Santa Maria. E é claro que a nossa equipe esteve lá para mostrar como foi. Inovar já não é mais uma opção, é uma necessidade para quem quer se manter no mercado. O encontro Inovação Todos Podem foi voltado justamente a esse desafio, aplicar a inovação no dia a dia de empresas já consolidadas. O evento, realizado no Lab Criativo da Vila Belga, reuniu poder público, universidades e representantes do ecossistema de inovação da região. Uma empresa, através da inovação, ela consegue construir novos ciclos de vida a partir de uma inovação incremental, que é uma melhoria do processo, a melhorar pequenas coisas que melhoram o seu dia a dia, né? E que vão gerando valor para ela e gerando valor para o cliente. Então, a inovação é uma maneira das empresas de economia de base tradicional construírem novos ciclos de vida para os seus produtos e para os seus modelos de negócio. Os participantes acompanharam uma roda de conversa com foco em caminhos acessíveis para aumentar a competitividade, melhorar processos e identificar novas oportunidades de crescimento. A proposta também inclui a apresentação de iniciativas que conectam empresas a soluções inovadoras, como o Startup Lab.
O grande diferencial é que a inovação ela é aberta. O que isso significa? A gente consegue conectar empresas que muitas vezes não conseguiriam resolver suas demandas internamente, nós expomos essas demandas e outras pessoas conseguem muitas vezes, digamos, solucionar ou propor soluções para essas empresas. O programa da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, coordenado pela Universidade Franciscana, aproxima empresas, startups e especialistas para desenvolver soluções a partir de desafios reais do mercado. A ideia é mostrar que a inovação não está restrita às startups ou grandes empresas. Muitas vezes as empresas elas não sabem por onde começar. Por isso que a gente oportuniza estes momentos para que cada vez mais os empresários, o ecossistema como um todo conheça o programa e possa utilizar desse benefício, porque eu digo, o Startup Lab ele é um benefício tanto para as empresas mais tradicionais, muitas vezes que acabam vendo a inovação como algo muito distante ou como se fosse apenas tecnologia, mas a inovação ela vai muito além de um aplicativo de celular. A inovação a gente quer mostrar que cada vez mais ela está próxima do pequeno negócio, do médio negócio e do grande negócio. A iniciativa reforça o papel das hélices da inovação para impulsionar o desenvolvimento regional. Um momento simbólico marcou a trajetória de estudantes de engenharia da Universidade Franciscana. A entrega de capacetes reuniu calouros, veteranos e familiares em uma cerimônia que reforça os valores da profissão. Calouros dos cursos de engenharia da Universidade Franciscana participaram de uma cerimônia marcada pela simbologia e integração acadêmica, a entrega dos capacetes. Acadêmicos dos cursos de Engenharia Civil e Química receberam os equipamentos de proteção utilizados na rotina profissional das mãos dos veteranos. O capacete simboliza a responsabilidade, ética e o compromisso com a futura atuação profissional. O momento reuniu também familiares e professores, que acompanharam a cerimônia e reforçaram o apoio aos estudantes ao longo da formação. A iniciativa destaca valores importantes da engenharia, como colaboração, preparo técnico e responsabilidade, e marca o início da caminhada acadêmica dos novos estudantes. É uma ótima trajetória acadêmica aos novos estudantes das engenharias aqui da UFN. E a Sala Angelita Stefani, aqui no Prédio 14, abriu a temporada de exposições 2026. Está aberta até 20 de abril a mostra Alternativas Ecológicas em Arte Contemporânea, Repensar os Suportes, coordenada pela professora doutora Ana Tomás Miralles, da Universidade Politécnica de Valência, na Espanha, em colaboração com as pesquisadoras Círia Moro, aqui da UFN, Elga Correia, da UFSM e Janice Appel, da FURG. E com imagens da exposição, a gente encerra o Universo Acadêmico desta semana. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo grande, tchau!